Bom dia a todos. Passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E hoje nós iremos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, dos versos 1 ao 10, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse pequeno trecho das Sagradas Escrituras nos ensina preciosas lições. Ao homem que reconhece que é pecador, não há melhor notícia do que o fato de o Filho de Deus ter sido enviado a este mundo com o propósito de levar sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus foi acusado de ser amigo dos publicanos e pecadores, pois sempre se encontrava rodeado deles. Já é motivo de grande consolação saber que Jesus não rejeita aqueles que vão até ele com humilde coração, mas explodimos de alegria ao sabermos que Jesus vai ao encontro dos pecadores. Sim, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, conforme nos é dito em Mateus capítulo 4, versículo 17. Assim como o pastor zeloso busca a ovelha perdida, nosso Senhor Jesus Cristo busca com diligência aqueles que estão perdidos e longe de Deus. O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Nos versículos que acabamos de ler, vemos o sumo pastor em ação. Jericó era uma cidade que, no tempo da conquista da terra de Canaã por Israel, foi amaldiçoada por causa das grandes abominações que eram cometidas ali. Foi reconstruída no tempo dos reis de Israel e é simbolizada pelo mundo. O versículo 1 diz que ele entrou em Jericó, ou seja, no lugar dos pecadores. O fato de Jesus ter vindo a esse mundo e morrido por pecadores não nos assegura a salvação. Zaqueu nos apresenta 3 passos essenciais que todo pecador deve seguir, dos quais falarei agora. Em primeiro lugar, vemos que Zaqueu procurava ver Jesus e não podia. Isso porque era de pequena estatura e havia uma grande multidão ao redor do Salvador. Então, o primeiro passo que devo tomar para ser salvo é remover os empecilhos que me impedem de se chegar a Jesus. Acredito que há multidões de coisas que precisam ser removidas de sua vida para que possa se aproximar de Deus. Ao ouvir essas palavras, sua consciência logo o acusará. São os amigos, familiares, prazeres do mundo, é a sua incredulidade. Sua pequena estatura espiritual exigirá que tome logo uma atitude. Muitos não querem aceitar Jesus porque pensam no que vão perder. Mas eu afirmo com toda sinceridade que ganhar o mundo é perder a salvação. Não é sensato trocar o bronze pelo ouro? Assim também é sensato trocar o pecado pelo perdão de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos que ao subir em uma figueira brava, Jesus manda Zaqueu descer. Sabemos que figueira brava simboliza os resultados que não são esperados. Nós esperamos que haja figos bons, mas na verdade, quando a figueira ela acaba aqui perdendo as suas próprias propriedades essenciais, ela vai dar figueiras bravas, figos bravos. Então são os resultados não esperados. Assim como Jesus ordenou Zaqueu descer da figueira brava, também nos ordena que descemos de toda atitude de orgulho e autoconfiança. Para termos comunhão com Jesus, é preciso descermos
pois ele resiste aos soberbos. O homem tornou-se tão arrogante e tão orgulhoso que acha que pode ser salvo por suas obras, fazendo-se merecedor da salvação. Se o homem pudesse ser salvo pela prática de boas obras, então qual a necessidade do Salvador vir a esse mundo? Foi por nossas obras serem consideradas como trapo de imundície que Jesus teve que passar por todo o sofrimento. A cruz revela a gravidade do meu e do seu pecado. Mas como as misericórdias do Senhor são infinitas, a cruz também revela o incomensurável amor de Deus por mim e por você. Se você tem se aproximado em sua própria justiça para ver Jesus, ele ordena agora que desça. Ele ordena agora que você tome uma atitude de chegar e se aproximar dele humildemente. O terceiro passo que nós aprendemos com o testemunho de Zaqueu é que é necessário arrependimento. Quando você se encontra com Jesus, o primeiro sentimento que acontece é o reconhecimento de nossa pecaminosidade. Por que isso acontece? Para que um médico nos receite algum medicamento, ele primeiro identifica nossa enfermidade. Assim também procede o médico dos médicos. Zaqueu reconheceu que estava sendo desonesto e logo tratou de devolver todo o dinheiro roubado. Como publicano, ou seja, funcionário do Império Romano, ele usava desta posição para se beneficiar. Mas ao receber Jesus, logo mudou todo o seu pensamento. Arrepender-se significa mudar a mentalidade. A natureza do homem é inclinada ao pecado. Somente tomando esses passos ouvirá de Jesus. Hoje veio salvação a esta casa. Jesus não veio condenar você. Ele lhe ama e provou isso na cruz do Calvário. Então, se você se considera um pecador, então receba-o agora. Receba Jesus, pois ele veio buscar e salvar os perdidos. Então, se Jesus veio buscar e salvar os perdidos, e se você se encontra nessa condição, logo nós concluímos que ele veio com o propósito de buscar e salvar a sua vida. Você é precioso para Jesus. A sua alma é preciosa para Jesus. Jesus sofreu toda aquela tortura para que um dia você pudesse desfrutar da eternidade com ele. Que gloriosa notícia! Então que você possa tomar essa decisão, assim como Zaqueu tomou, assim como eu tomei, assim como milhões de pessoas têm tomado durante toda a história. Então que o Senhor possa abrir os seus olhos. Que Deus lhe abençoe. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu não olhaste para a nossa condição pecaminosa, mas tu olhaste desde o céu e viu pessoas que poderiam, Senhor Jesus, receber a ti como Salvador. Obrigado pelo teu amor, Senhor Jesus, que não se pode medir, que não se pode contar. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus, por ter aceitado sofrer, mesmo tendo que soar sangue no Getsemane para vencer, Senhor Jesus, para derrotar, Senhor Jesus, Satanás. Obrigado, Deus, porque tu nos faz esse convite. Eu oro, Deus, e apresento a vida de todos que ouvirem esse áudio. Que tu possa abrir-lhes os olhos para que possam enxergar e verem ser salvos, Senhor Jesus, pelo poder do teu evangelho. Que toda cadeia do mal e toda cadeia, Senhor Jesus, que os aprisionam possam ser quebrados agora pelo poder que há no teu sangue precioso. E que eles possam receber a ti, Deus, em seus lares. Ó Deus, e eles possam ouvir, Senhor Jesus, dos teus lábios. Hoje veio salvação a esta casa, a este lar, a esta família. Em nome de Jesus, Pai, faz assim para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço em teu nome. Amém.